Hey guys, what's up? Aqui é o Denilson e este é o nosso Inglês na Ponta da Língua. Bom, como eu prometi, estou voltando aqui com as dicas de inglês no canal para que vocês possam ficar cada vez mais com o inglês de vocês, claro, na ponta da língua. Essa dica que eu vou dar é uma dica assim, uma pergunta que fizeram, tá? Fizeram lá no Facebook e eu já recebi essa pergunta por e-mail algumas vezes, já escrevi a respeito, mas nunca publiquei. Afinal, o que significa ye, thou, thee, thine e thy? Se você tem dúvidas sobre essas palavrinhas, continue assistindo porque já eu volto para falar a respeito. Bem, como vocês viram aí na introdução, nesta dica vamos falar sobre as palavras ye, thou, thee, thine e thy. Afinal, o que elas significam? Para que serve? Do que se alimentam? Enfim, o que a gente tem a aprender sobre essas palavrinhas? Se você já se fez essas perguntas, eu vou ser bem conciso aqui, bem rápido na resposta, tá? Então, assim, um pouco de história para vocês. Essas palavras, elas eram muito usadas num período da história da língua inglesa no qual nós conhecemos como Middle English. Middle English. Seria o inglês do período medieval. Na verdade, assim, os estudiosos eles divergem um pouco sobre o assunto, mas há um consenso comum entre todos os estudiosos de que o Middle English foi aí por volta do ano de 1100 ao ano de 1500. Curiosamente, é o mesmo período em que viveu Shakespeare. Então, muitas pessoas, ao lerem as obras de Shakespeare no original, com o inglês da época, vão encontrar essas palavrinhas com muita frequência. Agora, se você não é muito shakespeariano, você vai encontrar essas palavras também dentro de uma versão da Bíblia conhecida como King James. Essa versão também foi escrita aí por volta de 1500 e usa muito essas palavras e, assim, usa demais. Se você ler a Bíblia na versão King James, você vai encontrá-las muito, tá? Nos dias de hoje, não é tão comum. Há algumas regiões onde o inglês é falado que essas palavrinhas são sim usadas, mas assim, é algo muito restrito, quase não faz muita diferença pra gente. Mas, se você é daqueles que gosta de obras literárias, né, e gosta e lê a Bíblia com essa linguagem, tem que aprender o uso dessas palavras. No inglês do dia de hoje, essas palavrinhas todas, ye, thou, thee, thine e thy, estão relacionadas ao pronome you e your. Os pronomes, né? You e your. Então, vamos falar um pouquinho de cada uma delas e assim vai ficar mais claro e bem mais fácil para vocês. Lembrando que o texto dessa dica está todo lá no site inglesnapontadalingua.com.br. O link para você ler a dica está aqui abaixo na descrição ou você pode clicar em algum canto por aqui que também vai dar certo. Ok? Vamos lá então? O que significa ye? É a primeira palavrinha aí que a gente vai ver. Ye. Ye era o you usado no plural. Lá naqueles tempos, eles tinham o você e o vocês. Ou melhor, eles tinham o tu e o vós. E o ye era o pronome vós. Vós ou vocês. E aí a gente pode ter frases como essa que eu vou ler aqui agora. Ye cannot serve God and Mammon. Vós não podeis servir a Deus e a Mamon. Ou seek and ye shall find. Buscais e vós encontrareis. Então assim, vocês veem com uma coisa bem antiga, né? Bem arcaica, fora de moda. Quase ninguém usa realmente isso, certo? Lá no site, na dica, tem no texto, né? Tem uma dica extra para vocês em relação. E quem quiser ler, corre lá para ler. Eu não vou falar aqui para a gente ganhar tempo, tá? Vamos falar do thou. O que significa thou? Esse era o pronome you no singular. Ye era no plural. Thou no singular. Portanto, ele equivale ao nosso tu. Certo? Exemplos. Thou shalt have no other gods before me. Tu não terás outros deuses além de mim. Ou thou art our refuge and strength. Tu és o nosso refúgio e fortaleza. Vê aí que é realmente uma linguagem um pouquinho bem diferente daquela que nós estamos acostumados. Inclusive a conjugação dos verbos naquela época era diferente. Por isso que a gente tem esse thou art, que hoje é o nosso you are, ok? The, o que significa the? The equivale ao you
na função de pronome objeto, ou seja, ele só é usado depois de um verbo, é objeto, ou de uma preposição. Aqui, alguns exemplos também para ficar mais fácil. Ao invés de você, naquela época, ao invés de você falar coisas como I love you, você diria I love thee. Eu te amo. I love thee. Ou a gente tem I beseech thee, merciful Lord. Eu te suplico, Senhor misericordioso. Tá? Tem uma canção cristã muito conhecida que a letra diz assim: Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art. Ou, então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu. Tem muita gente aí com certeza conhece essa canção, não é verdade? Bom, passamos então para o thine. O que significa thine? Thine equivale ao your dos dias atuais. Trata-se do adjetivo possessivo em inglês. Só que naquela época o thine ele só era usado com palavras que se iniciavam com sons vocálicos. Seria tipo o n, né, dos artigos indefinidos quando a gente estuda. Então eu diria algo como Honor thine ancestors, my friend. Honre seus ancestrais, meu amigo. Ou turn thine eyes to Christ. Volte seus olhos para Cristo. Então vocês veem nos exemplos que a gente tem thine ancestors e thine eyes. Porque essas palavras ancestors e eyes começam com vogais ou sons vocálicos, então a gente usa o thine. Ao invés de thine, quando a palavra começava com um som consonantal, nós usávamos, ou eles naquela época usavam, thy, que aí entra o que significa thy. É o mesmo pronome your, só que com essa observação, sempre com palavras, né, que comecem aí com uma consoante, ou melhor, tem um som consonantal. Por exemplo, honor thy word, my friend. Honor thy word, my friend. Honres tua palavra, meu amigo. Ou ainda, please accept my soul into thy hands and take pity on me. Por favor, aceite minha alma em tuas mãos e tenha piedade de mim. Certo? Esses eram significados e usos, ou são significados e usos das palavras ye, thou, thee, thine, thy. Claro que, assim, por mais que a gente estude isso, e você talvez tenha essa sensação também, você, já estudei isso, mas eu estou lendo o texto, preciso ficar lendo de novo. Isso é normal, tá, gente? Até eu, hoje em dia, quando eu estou lendo um texto e me deparo com essas palavras, eu tenho que voltar para o dicionário, correr para ver o que é, para poder tirar dúvida. Porque não são palavras que a gente usa assim com tanta frequência no dia a dia. Logo, é normal que nós as esqueçamos, que a gente não se lembre delas. Portanto, fique tranquilo, isso não é algo que você tem que realmente assim saber o tempo todo, a não ser que você queira, tá? Mas é uma curiosidade relacionada à língua inglesa para quem gosta de ler aí textos literários ou até mesmo a Bíblia nos dias de hoje, ok? Respondi a pergunta, ficou legal aí o que significa ye, thou, thee, thine, thy? Deixa seu comentário na área abaixo do vídeo, por favor, para eu saber, para a gente continuar dialogando sobre esse assunto, ok? E se você gostou do vídeo, deixa aí o seu joinha, né? O seu ok, o seu beleza, o seu like, whatever, call it the way you want. E também, quem ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se e visite o site inglesnapontadalingua.com.br, porque lá tem muito mais dicas para vocês ficarem com o inglês na ponta da língua. Ok, guys? Well, thanks a lot for watching. Bye bye. Take care and keep learning.